Quem são as 10 mentes brilhantes que já revolucionaram a Fórmula 1? Talvez mais de uma vez um desses caras. A história da categoria é marcada por mentes brilhantes, pessoas que pensaram, como gostam de dizer os coaches, fora da caixa. Gêniozinhos que lá no passado com régua e esquadro, hoje em dia com CAD, 3D, impressora, argila e etc. Fizeram verdadeiros milagres e operaram revoluções, ou vamos dizer, mini revoluções, e alteraram completamente a forma de se construir um carro de Fórmula 1 dali por diante. É deles, de 10 desses gênios que nós vamos falar hoje no Splash and Go. Vamos lá! Mas antes, este vídeo é patrocinado, é claro, pelas roupas tecnológicas da Insider. E quando eu falo roupas tecnológicas, entenda no sentido amplo, afinal de contas, não é apenas camiseta. Temos lá roupas com tecnologia anti-odor que desamassam no corpo. Tem um belíssimo caimento em todas as opções que você precisar. O guarda-roupa completo tem para os rapazes, tem para as moças. Minha mãe, por exemplo, pegou meu cupom Splash and Go no Natal e presenteou a família inteira. Fica a dica. E nesse mês do consumidor, você pode usar o meu cupom Splash and Go para 15% de desconto. Calma! Que somam-se aos descontos que eles já têm lá no site, podendo, portanto, a barbada sair por 35 a menos. 35 a menos, o tio tá te pondo na cara do gol, pega o meu cupom, vai lá e sai na estica, não tem mais desculpa. A gente vai se encontrar por aí na rua cedo ou tarde e é grande a chance de você me encontrar de Insider, porque é confortável, tá sempre alinhadinha, bonitinha. Cola de mim que você passa de ano. Fixo no primeiro comentário. Link também na descrição. Splash and Go é o meu cupom. Vai direto. Fique bonitinho. Beleza? Então é isso. Seguimos. Antes de mais nada, critérios. Eu já fiz um vídeo mais ou menos por aqui sobre revoluções da história da Fórmula 1. E aqui a gente vai falar de algumas pessoas, mas é claro que eles são os nomes mais evidentes, o topo de uma extensa pirâmide de muitas dezenas de funcionários que trabalharam para conceber um carro genial ou ideias que foram sendo implementadas em vários carros em sucessão. Não queremos fazer aqui injustiça com ninguém, mas nossa lista de 10 traz o nome mais ou menos consensual por trás de uma ou umas ideias, beleza? Até porque há carros que têm a paternidade disputada, como o MP44 de Senna e Prost em 1988, que é motivo de briga entre Gordon Murray e Steve Nichols. Enfim, treta para outro vídeo. Então eu estabeleci que para estar nessa nossa lista é essencial ter feito algo majoritariamente atribuído a ele e ou sua liderança, que venceu e ou revolucionou a Fórmula 1. Às vezes, as duas coisas, ok? E o primeiro deles... Andy Cowell é um engenheiro britânico que trabalhou por muitos anos na Mercedes, mais especificamente na HPP, High Performance Powertrains, um braço da equipe que fica numa sede separada em Brixworth, na Inglaterra. Nascido em 1972, Cowell estudou engenharia mecânica na Universidade de Cambridge, na Inglaterra. Iniciou sua carreira na Ilmor, que depois foi absorvida pela Mercedes em 1997. Lembra da Ilmor? Pois é, era uma preparadora de motores que tem seu nome da junção dos fundadores, Mario Illing, o Il, e Paul Morgan, o Mor, Ilmor. Talvez valha a pena fazer um vídeo só sobre as grandes preparadoras de motores. E aqui nós estamos falando da Mecachrome, Ilmor, Mugen, Cosworth, um monte delas. Calma que eu dei um spoiler aí, já vem na nossa lista mais um desses. Enfim, em 2004 ele juntou-se então à Mercedes High Performance Powertrains, essa unidade de motores de alta performance da Mercedes que vão para as competições. Lá ele foi engenheiro de desenvolvimento de motores até chegar a uma posição de chefia na mesma empresa em 2013. Sob sua liderança, o projeto de motores híbridos da Mercedes saiu na frente e pegou a Fórmula 1 inteira de calças curtas. Foi o seu motor V6 turbo híbrido que levou a Mercedes, e não só a Mercedes, por exemplo, sua cliente em 2014, a Williams,
a andar muito bem e deixar o resto para trás. Entre 2014 e 2019, seus motores levaram 6 títulos de pilotos, 6 títulos de construtores. Algo genial que a Mercedes fez nessa época foi o famoso conceito do motor turbo split. O turbo dividido ao meio, compressor de um lado, turbina e caracol do outro, com um eixo passando por dentro do bloco, conectando os dois e tendo uma série de benefícios como menor tubulação, mais eficiente isolamento térmico e uma traseira mais empacotada, ajudando a aerodinâmica por causa de tudo isso. Em julho de 2020, Carroll surpreendeu todo mundo anunciando que depois de 16 anos estava saindo da HPP e disse que buscava novos desafios. Foi disputado a etapa por várias equipes da Fórmula 1 e a Red Bull Powertrains ficou na sua orelha por meses. E ele não revelou seus planos. Até que apareceu recentemente como CEO e também agora, nas últimas semanas, assumiu o posto de Team Principal da Aston Martin. Mike Costin e Keith Duckworth são os fundadores da Cosworth. E mais uma vez temos o nome de uma empresa famosa na Fórmula 1 que tem seu nome na soma de 2 sobrenomes dos fundadores. Cosworth é a fusão de Costin, com Worth, de Duckworth, que surgiu em 1958, então a Cosworth Engineering. Nos anos 60, ela construiu com o apoio da Ford um motor que foi um sucesso estrondoso e marcou época na Fórmula 1, o Ford Cosworth DFV, na sigla de Double Four Valve. O conceito era um motor leve, resistente, potente e barato. Barato, é claro, para os padrões da Fórmula 1. Na sua configuração de 8 cilindros, foi o motor mais bem sucedido da história da Fórmula 1, vencendo 155 grandes prêmios e 12 campeonatos mundiais entre 1968 e 1985, quando sua última variante deixou as pistas. Costin e Duckworth também foram pioneiros no uso de coisas que hoje são o arroz com feijão de se produzir um motor de competição, mas que na época eram uau, como nunca pensei nisso antes. Materiais mais leves, o design do motor pensando também na aerodinâmica, injeção eletrônica de combustível que revolucionariam a Fórmula 1 e também outras categorias onde seus motores correram. Após a morte de Duckworth em 2005, a Cosworth seguiu fazendo motores de Fórmula 1 até 2013, quando decidiu se concentrar em outras categorias do automobilismo, deixando a Fórmula 1 de lado. Coincidentemente ou não, não é coincidência quando entraram os híbridos, que são muito caros. É impossível falar da Fórmula 1 e é impossível falar do automobilismo em geral sem comentar da importância da Cosworth dos anos 60 para cá. Inclusive porque ela tem presença no automobilismo até hoje. Rory Byrne é um designer sul-africano com uma longa passagem pela Fórmula 1 que remonta lá Toleman de Ayrton Senna, sim, passando pelas Benettons e Ferraris de Michael Schumacher. Ele nasceu na África do Sul em 10 de janeiro de 1944 e iniciou sua carreira automotiva na Lotus em 1973. Trabalhou em vários projetos debaixo do guarda-chuva de Colin Chapman, depois passou pela Toleman, que virou Benetton, e de lá ele sai em 96, junto com Schumacher, em direção à Ferrari. Na equipe italiana vermelha, foi responsável por desenhar os carros de Schumacher, de 98 até 2006. E com eles, o alemão conquistou 5 campeonatos mundiais e a Ferrari levou 6 de construtores. No final de 2006, ele avisa: "Tô parando com tudo, vou montar uma escola de mergulho na Tailândia, um abraço para vocês." Mas ele continuou tendo alguma conexão com a indústria, no caso, automotiva, fazendo projetos para Pininfarina, famoso estúdio italiano, e para a Abarth. Até hoje, entretanto, atua como um consultor sênior da Ferrari para projetos e está na folha de pagamento de Maranello. O sétimo dessa lista tem uma conexão muito grande com o anterior, Rory Byrne. Ross Brown nasceu em 1954 na Inglaterra, numa cidade que eu não sei se eu consigo pronunciar, Ashton-under-Lyne. Acho que é isso, mas não é o underline do nickname. Começou sua carreira na Fórmula 1 em 1978 na Williams e tem foto dele, editor, procura que você acha, no pit wall, perto de Frank Williams e Patrick Head. Passou por várias equipes, incluindo a Arrows, a Haas Lola, que não tem nada a ver com a Haas de hoje,
mas foi um projeto americano na Fórmula 1 que durou pouco tempo e depois passou pela Benetton, mas antes fez carros campeões da Jaguar no Group C. Trabalhou na Benetton com Schumacher em 94 e 95 e, igualmente ao anterior nessa lista, Rory Byrne foi levado pelo alemão para trabalhar e vestir vermelho. Na Ferrari, Brown foi uma figura-chave para garantir que os desenhos de Byrne fossem executados com perfeição, que a parte mecânica funcionasse e, fundamentalmente, que a equipe trabalhasse muito bem as estratégias. Quando Byrne se aposenta e Schumacher também, Ross Brown avisa: eu tô tirando um período sabático. Ele vai para casa pescar, não demora muito tempo e volta para ser team principal então na Honda, na Fórmula 1. E aí a Honda, você sabe, puxou a equipe da tomada. Em 2008 sobrou para ele assumir a encrenca com Nick Fry. Eles compram o que sobrou da equipe e o resto seria história. Porque a equipe com seu sobrenome, a Brown GP, venceria o campeonato de 2009 e depois seria vendida para a Mercedes. Imagina se ele não ganhou dinheiro, comprar uma equipe por £1 e vender para a Mercedes depois. Ele ficaria com a equipe que tinha sido sua lá até 2012 e depois saiu para trabalhar com a Fórmula 1 como um consultor técnico, ajudando a redigir os regulamentos junto com a FIA. Hoje ele está aposentado, mas sua contribuição para a Fórmula 1 do ponto de vista técnico é extensa. Patrick Head é um engenheiro britânico nascido em 1946 na cidade onde há uma feira de aviação, a famosa Farnborough. Depois de estudar engenharia mecânica em Londres, ele se junta à Lola em 1968. A Lola era uma fabricante de carros de corrida, além de Fórmula 1, desenhando projetos para o Can-Am, para a Indy, Fórmula 3, Fórmula 2, Fórmula 1600, Fórmula Ford. Em 77 vai trabalhar na Williams, rapidamente virando sócio de Sir Frank, que precisava de alguém para tocar a parte técnica com competência, e foi só depois da chegada de Patrick Head que a equipe de Frank virou uma equipe séria. Sob seu comando na área técnica, a equipe venceu 9 campeonatos de construtores e 7 de pilotos. Ele era conhecido por sua capacidade em inovações técnicas, mas era mais conhecido ainda por sua capacidade de copiar melhor o que os outros já vinham fazendo. E isso na Fórmula 1 é uma coisa muito importante. Entender o que os adversários estão aprontando e melhorar, puxa a vida uma mão na roda. Foi ele o responsável por coordenar e fazer existir, por exemplo, o projeto da suspensão ativa. Começou lá nos anos 80 e desembocaria em carros vencedores em 92 e 93. Eu já contei essa história em detalhes neste vídeo recente aqui. Respondeu criminalmente pelo acidente de Imola em 1994, que nos levou a Ayrton Senna, e admite que foi profundamente afetado pela tragédia, já que ninguém faz um carro de corrida para matar piloto, especialmente um dos maiores da história. Ficou na Williams até 2011, depois de 34 anos diretamente envolvido com a parte técnica da equipe. E dá para dizer que depois da saída dele, a Williams levou muito tempo para encontrar o norte, se é que já encontrou. Você pode estar surpreso com Adrian Newey aparecer na 5ª posição dessa lista, mas Newey não chega à frente dos 4 que vem vindo ainda por ser um cara que não exatamente inventou coisas novas na Fórmula 1. Nascido em 1958 em Stratford-upon-Avon, na Inglaterra, ele cursou engenharia aeronáutica pela Universidade de Southampton, na Inglaterra. Quando colou grau em 1979, rapidamente entrou na equipe Fittipaldi em 80. De lá ele passou pela March, foi demitido, já contei essa história aqui, depois trabalhou na Williams, saiu brigado porque não lhe deram as cotas de sociedade que tinham prometido, além de ter trocado de pilotos sem consultá-lo, algo que em contrato ele tinha direito de opinar, e por lá fez carros vencedores, levou o título de construtores em 92, 93, 94, 96, 97. Ainda que em 97 ele não estivesse mais lá, mas o carro era conceito dele, o FW19, último campeão da Williams, inclusive até hoje. Ele briga esse ano de 97 inteiro nos tribunais e já estava desenhando o carro da McLaren de 98 e vence por lá construtores e pilotos em 98 e pilotos com Hakkinen também em 99. Faria bons carros para Ron Dennis sem faturar mais nada porque Rory Byrne e Ross Brown mais Schumacher estavam descendo o cacete faturando tudo naquele começo da década de 2000, quando é fisgado por um projeto de uma fabricante de energéticos,
uma tal de Red Bull. Faria carros vencedores novamente em 2010, 11, 12 e 13 com Vettel. Veria as Mercedes dos motores de Andy Cowell fazendo a rapa entre 2014 e 2021. E aí engataria de novo triunfos na era do efeito solo. 22, 23, não ganhou 24, mas Verstappen foi tetra. E agora, ao tempo da gravação desse vídeo, está há 2, 3 meses de assumir como sócio, o que ele sempre quis ser lá na Williams e não lhe deram, de uma equipe de Fórmula 1 poder palpitar na área técnica, e muita gente desconfia, pode vir daí um super time na Aston Martin com Alonso ou talvez Verstappen ao volante. Newey não pode ficar de fora de um top 5, top 3 de maiores mentes técnicas da história da Fórmula 1, possivelmente a maior. Mas aqui eu privilegiei quem revolucionou a categoria, ok? Nada contra tio Adrian. Gordon Murray é outro designer famoso da Fórmula 1 que nasceu na África do Sul, em 1946, na cidade de Durban. Ele começou sua carreira na Brabham em 1973, já como designer, e inventou coisas muito interessantes. A primeira delas, o famoso formato de chassi Toblerone. Se você olhava de frente para os carros da Brabham dele na década de 70, eles pareciam um triângulo. E a ideia era... O princípio era muito simples, os tanques de combustível ficavam na lateral do cockpit, então e se a gente colocar mais peso mais embaixo, privilegiando um centro de gravidade rente ao solo? Mas essa era só uma, e está longe de ser a principal das evoluções de Murray. A ele, basicamente, a gente deve, junto com Nelson Piquet, a astúcia de pensar em estratégias de pit stop. Já falei disso neste vídeo aqui, contando como que eles tiveram a luz de pensar: não precisamos sair com o tanque cheio, podemos sair com meio tanque, andar mais rápido que todo mundo, parar, abastecer e voltar na frente. Vale você dar uma olhada, porque é claro que por isso passava antes fazer pit stops que funcionassem, e ninguém fazia. Na Brabham, depois de várias invenções geniais, ele foi levado por Ron Dennis para ser diretor técnico na McLaren, substituindo um peso pesado, John Barnard, que já vem aí nessa lista. E por lá ficaria até 88, 89, quando sai e vai fazer o McLaren F1, primeiro carro de rua da equipe. Ramo esse em que ele atua até hoje, fazendo os seus carros de rua. É famoso o projeto T50. Ah, mas você falou que ele fez projetos revolucionários na Brabham e não citou nenhum. Tá bom, vou citar um antes da gente encerrar com o Murray. A Brabham BT46B, o carro ventilador, de que eu falo no vídeo das engenhocas, parte 1. John Cooper pode ser um nome que muita gente não tenha ouvido falar, o que por si só já é um pecado capital, mas a gente está aqui para ensinar quem não sabe. Nascido em 1923, ele entra na Cooper Car Company, da sua família, para trabalhar com o pai depois de servir na Segunda Guerra Mundial em 1946. A empresa, fundada pelo pai, era e continuou famosa por projetar carros de corrida leves, compactos e ainda assim muito velozes. Quando a Fórmula 1 é criada, nos anos 50, rapidamente a Cooper decide entrar na principal categoria do automobilismo com o seu modelo T20. Em 1957, depois de apanhar bastante, aparece o revolucionário T43, primeiro carro de Fórmula 1 que não tinha motor na frente, e sim atrás do piloto. O plano era ter uma melhor distribuição de peso, um motor menor e mais compacto que fizesse com que o carro não precisasse de tanta potência bruta, porque um carro leve, como diz Colin Chapman, calma, é mais rápido em todos os lugares, enquanto um carro pesado, ainda que com um motorzão, é rápido só nas retas. Era o começo daquilo que eu costumo de chamar aqui da revolução da caneta sendo mais forte que a espada na Fórmula 1. A caneta, carros leves e compactos. A espada, motores gigantescos. Com o T51, Jack Brabham vence o campeonato de 1959. Ele ainda faturaria em 1960. O carro do bicampeonato de Brabham, o T53, foi também o primeiro carro de Fórmula 1 a usar freios a disco. Mais uma revolução. E Cooper aparece tão alto nessa lista porque é impossível pensar num carro de corrida de hoje em dia e não ver sua influência direta. Leveza, motor na traseira, melhor distribuição de peso. John Barnard nasceu em 1946 em Wembley, na Inglaterra, e estudou na Universidade de South Bank. Começou sua carreira em 1973 trabalhando na McLaren sob a batuta de Gordon Coppock, o cara que fez o McLaren M23 de Emerson Fittipaldi no campeonato de 74.
A base desse projeto levaria ainda o título de 76 com James Hunt. De lá, ele iria para os Estados Unidos trabalhar em carros vencedores da Indy, com a Parnelli Jones e depois com a Chaparral. Seu sucesso chama a atenção de Ron Dennis, que tinha a intenção de fundir a sua equipe de Fórmula 2 e Fórmula 3, a Project 4, com a McLaren de Ted Meyer, que estava indo para baixo, e a Marlboro pensava, precisamos trocar a gestão desse negócio aqui. Foi o casamento perfeito e Barnard entrou de sócio na McLaren com Ron Dennis. Seu primeiro grande projeto nesta nova fase foi o revolucionário MP41, primeiro carro com um monocoque integralmente de fibra de carbono da Fórmula 1. E aquilo foi uma revolução que no começo foi objeto de chacota do resto, porque ninguém botava fé que um negócio assim funcionaria. E funcionou. A fibra de carbono era 5 ou 6 vezes mais leve e 5 ou 6 vezes mais resistente que o aço. Quem dirá então do alumínio? Barnard revolucionou a Fórmula 1 não apenas por causa disso, mas por causa da busca pela perfeição na execução de carros. Li o livro dele e é engraçado ele contando que quando foi trabalhar na Ferrari, calma que eu já falo disso, era impossível trocar peça de um carro para o outro, porque não havia padrão. O braço de suspensão de um carro não cabia no outro, simplesmente porque cada carro era de um jeito, era de um tamanho. Na Ferrari, depois de muito marretar todos esses processos essenciais para os italianos, ele ainda teve a suma ousadia de trazer o câmbio semiautomático, que venceu na sua prova de estreia no Rio de Janeiro em 1989. É desnecessário dizer que isso também mudou a Fórmula 1. De lá ele sai brigado, isso é um padrão na carreira do Barnard, e vai para Benetton, onde inventa o nariz tubarão, que também marcou o design da Fórmula 1 daí por diante. Sua carreira ainda continuaria por algumas outras equipes sem tanto destaque e hoje Barnard faz móveis de fibra de carbono. O último da nossa lista, evidentemente, duvido que você não matou a charada, é Colin Chapman. Nascido em 1928 e um ex-aviador da Royal Air Force, a Real Força Aérea Britânica. E esta informação não está aqui por acaso, porque foi de lá da aviação que Chapman revolucionou seguidamente a Fórmula 1. Primeiro de tudo, com o uso do monocoque, um conceito que ele trouxe da fuselagem dos aviões e que transformava todo o chassi em uma peça única. Conceito esse que o Barnard do tópico anterior faria pela primeira vez em fibra de carbono. Do conceito do monocoque, ele partiu então para outra revolução, transformando motor e caixa de câmbio em peças estruturais do carro, diminuindo o peso e abaixando o centro de gravidade. Foi ele que trouxe para a Fórmula 1 as asas que Jim Hall usava lá com a Chaparral do Can-Am. Mais adiante apareceria o side pod com os radiadores saindo da frente e indo para as laterais, o efeito solo. Ele também encorajaria o uso da suspensão ativa, na época chamada de amortecedor sintético, e mais uma dezena de outras micro-invenções que a Lotus, sob sua batuta, trouxe para a Fórmula 1 e que tornam impossível você fechar o olho e pensar num carro de Fórmula 1 e não imaginar algo conceitualmente que veio da cabeça de Colin Chapman. Por isso que ele é o primeiro dessa lista, embora não seja nem de longe o maior vencedor dela. Gostou dos nossos 10 grandes gênios? Tentei passar com justiça por todas as partes de um carro de corrida, design, fabricação, motores, enfim. Comente aqui se você gosta de algum nome que não apareceu. Quem sabe a gente pode fazer mais uma lista. Esse foi então mais um episódio do Splash and Go no YouTube. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like que é de graça, não custa nada, você sabe, ajuda demais o canal. Quebra essa pra mim, quebra essa pra nós. E não se esqueça de deixar com a gente de presente a sua hypada, que é fundamental para que a gente siga crescendo a galope como a gente vem crescendo. Sempre comento aqui com vocês, nosso público, e também com patrocinadores, que nós temos a melhor audiência de Fórmula 1 do Brasil. Porque vocês fazem perguntas, são interessados, deixam o like, que é de graça, não custa nada, sempre que eu peço. A gente tem mais likes, mais comentários e mais hypadas, essa nova ferramenta do YouTube, e canais com 10, 12 vezes o nosso número de inscritos. Por quê? Porque vocês são. Para receber notificação de todos os nossos conteúdos, temos canais de WhatsApp e de Telegram, e também agora lá no Instagram, um grupo de notificações, onde você entra e passa a receber um recado assim que eu publico mais um conteúdo. Para não ficar de fora de nada, temos também nossas redes sociais, Instagram, Twitter, Telegram, TikTok e também meu Instagram pessoal, Rodrigo_Splash&Go. Tem conteúdo por lá a toda hora, estão passando aqui os arrobas, os links estão lá embaixo na descrição.
Beleza? Então é isso. Valeu e aquele abraço.